Lá na igreja Batista, né? Que a gente faz parte, na semana, no dia da ceia, é feita uma oferta para as missões. Isso. Né? Aí eu tô aqui pensando outra coisa também. Hoje, para manter um missionário hoje, quanto que fica hoje? Olha, um missionário hoje, dentro do país, você vai gastar... Gastar não. Você vai investir. Gostei. Investir. Gostei. Você gasta, você investe. No mínimo, para manter esse missionário, uns R$8.000. A No família Brasil. dele, dentro do Brasil. No Brasil. Só que você não pode enviar esse missionário apenas com os custos da vida dele. Você precisa investir no ministério que ele vai trabalhar. Somente se estiver começando, né? Então você vai gastar aí uns R$5.000 ao mês no ministério dele, né? E fora do Brasil, só para manter o missionário, só manter a família, você gasta uns R$15.000 hoje. Por mês. Por mês. Então você vai gastar uns R$18.000, R$20.000 fora do Brasil. Colocando ao mês. da mesma forma, né? Ao mês. Então, assim, uma igreja sozinha talvez não consiga. Mas se houver um consórcio de igrejas, esse consórcio de igrejas, ele consegue realizar esse ministério e esse trabalho. E isso é bacana. Pena que a gente falou, né? Não dá para fazer sozinha, parceria. E pena que a gente ainda não chegou a essa unidade. Eu não vejo a igreja brasileira ainda com essa unidade. Para você ter um exemplo, Gustavo, aproveitando essa questão que você falou aí, vamos falar da junta que todo domingo de ceia, né? Isso. A gente arrecada e envia. A gente tem uma junta de missão da nossa convenção, né, que a gente envia. Você tem uma ideia, um missionário para ser preparado, né, durante 6 a 8 meses, que é possivelmente o caminho que eu vou tomar assim que chegar à sucessão, né? Um missionário para poder ir para o campo missionário, enviado pela JAMI, Junta de Missões Administrativas, né, da nossa convenção, 2 salários por mês nesse período de treinamento, que são de 6 a 8 meses. São 2 salários por mês. Eu e minha esposa, então, seríamos 4 salários. Ficaríamos lá durante 6 meses, mas aprenderíamos cultura, o idioma dessa nação, e terminado esse curso, a gente é liberado para durante 2 ou 3 meses em preparação para aquela nação, sendo nós aprovado para aquela nação, né? A gente tem 2, 3, 4 meses para poder exatamente fazer parcerias. A gente então vai ser lançado, né, no campo, no caso Batista, né, nacional. Nós vamos então contar a nossa história, para onde a gente está indo, a história do local, para ver se a gente consegue 10, 15, né, 20 igrejas que possam então fazer esse investimento. Dentro da convenção nossa existe essa situação. Isso seria, né, o que aconteceria comigo, mas logo após a sucessão ministerial. Porque nós entendemos missões no sentido amplo, numa cosmovisão. As pessoas separam, a gente tem que separar para as pessoas entenderem, mas evangelização local é missões. E uma coisa que me entristece muito é quando mesmo que seja pessoal, né? Quando um obreiro ele é local e faz um trabalho magnífico, ele não é honrado tanto quanto aquele que de repente foi para um país, seja da América Latina ou de outra região, e quando ele volta ele é ovacionado, mas aquele que está ali vamos supor, ele pegou uma periferia da cidade, ele trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade social, ou ele trabalha com mulheres em situação de violência familiar, e ele começa a fazer um trabalho naquela comunidade fantástico, e ele não é honrado como um missionário. Isso se encaixaria em missões urbanas? Missões urbanas. E outra coisa, para que você seja ovacionado, você tem que ter no seu currículo uma enorme comunidade de cristãos conquistada. E, na verdade, missões internacionais, vamos dizer assim, missões além fronteiras, ela pode acontecer dentro da sua cidade se existir ali uma comunidade de ciganos, por exemplo. Se na sua cidade você tem uma comunidade de ciganos e você começa a evangelizar, você está fazendo um trabalho além fronteiras. Porque Mateus 28, quando diz assim, olha, e você vai e ensine a todas as nações, né? Faça discípulos. A palavra nações não quer dizer
povos organizados politicamente. Isso. Quer dizer, etnias. Ou seja, se é um grupo de pessoas que socialmente eles se identificam, têm uma língua própria, têm uma cultura própria, e eles têm hábitos específicos, eles são uma etnia. Então, eles são uma nação. E se você alcança aquele povo, pode ser uma família. Mas se você alcança, pode ter uma outra nação. Se você alcança aquele povo, você está sendo um missionário intercontinental, ou até mesmo, depende da origem dele, ou você está indo além fronteiras do seu país. Então, assim, eu entendo que a igreja, a igreja, ela começou a rotular. E a rotulação tirou a visão ampla do que é verdadeiramente fazer a obra missionária. Então, isso assim, eu tento trabalhar essa ideia de não rotular. Se a pessoa está fazendo um trabalho, se ela faz um trabalho bacana, se ela está conquistando pessoas, se ela está entrando numa comunidade, se ela cuida de uma família específica com uma necessidade específica, ela precisa ser honrada como alguém que está fazendo um excelente trabalho dentro do reino de Deus e com uma atuação no mundo espiritual muito forte. Lá fora, você só vai começar a ter fruto no seu trabalho 6 anos depois que você chegou no país. Porque tem um período de adaptação. Primeiro, adaptação, choque cultural, depressão. Não é depressão doença, mas é a depressão que é própria do momento que você vai enfrentar ali. Por causa da área emocional, porque quando você chega, você emocionalmente tem a visão de turista, tá? Você chegou, sua visão, que bacana, tudo é novidade, tudo é legal, opa, cheguei e tal. É diferente ficar uma semana do que ir aí, definitivo, quando você começa a se estabilizar, você começa a conscientizar, opa, eu vim para ficar. Tá. O povo que está ali à volta, ele diz assim, não, você veio para ficar, mas você é estrangeiro. Quando você começa a evangelizar, se ele tem uma religião específica, ele vai começar a ser hostil com você. E se você questionar, ele diz, não, eu não te pedi para você vir para cá. Isso. Você veio porque você quis. Faz o seguinte, faz suas malas e volta, eu não preciso de você aqui. Eu nem conheço você, nem sei quem você é. Aí vem um período de depressão. O desencanto. Aí você enfrenta isso. Depois, você vai começar a entender o que é cultura e o que é pecado dentro daquela cultura. Porque, na verdade, nós tivemos um problema muito sério no Brasil quando os missionários chegaram. Porque os missionários pegaram o que era cultura, trouxeram como santidade, e não entenderam a nossa cultura e colocaram como pecado. Eles não souberam, eles não entenderam a nossa cultura. E por isso eles criaram um povo cristão, estrangeiro, mesmo sendo brasileiro. Então ele criou uma situação atípica. Hoje já está... O que dificulta, né? Dificulta. Muito. Está se trabalhando muito isso hoje nos campos, nas agências missionárias, para que o missionário não implante cultura dele como se fosse santidade. Aí, quando você chegar lá, você vai ter que entender o que é pecado, o que é cultura. Por exemplo, nós temos os missionários lá em Moçambique. Em Moçambique, eles têm uma coisa muito interessante quando nasce uma criança. A criança fica dentro de casa sem ver ninguém, só a família, a mãe. E depois eles têm eu não sei se é o nome que eles usam, mas eu vou usar para vocês entenderem. É um bota fora da criança. Eles fazem um ritual cultural religioso. No caso do povo, vai um líder religioso da tribo, faz todo um processo religioso ali, e aquela criança então é apresentada à sociedade. Aí a partir dali ela recebe visita, ela começa a se integrar na sociedade juntamente com a mãe. E naquele dia, as pessoas que vão lá, elas dão presentes, elas trabalham com a criança ali, faz uma festa e tudo mais. Existe a questão cultural nisso, existe a questão religiosa. Então, o que o missionário precisou fazer? Ele precisou ver o que era cultura. Então, o bota fora é cultura. Então, a igreja vai usar.
o culto, os rituais, já não é para ser usado. Então, o que a igreja fez? A igreja foi para lá e ela fez um culto. É um chá de bebê com a criança nascida. Entendi. É isso que faz lá. Que é o bota fora. Se os missionários, eles não tivessem percebido isso, o que eles teriam feito? Eles teriam matado uma cultura. Entendi. E não se pode fazer isso. Então, você vai para o campo, você vai ter que perceber o que é cultural e o que é religioso, o que é, como é que eu vou dizer, místico, dentro daquele sistema ali. Aí você vai começar a trabalhar o que é místico e você vai tirar. E você vai deixar a cultura, porque a cultura de um povo, ela é muito importante para ele. Se você tirar a cultura de um povo, você mata toda a personalidade daquele povo.